A quarta e última viagem de Paulo é o que nós vamos estar falando aqui agora. E o que Paulo pregava? O que Paulo ensinava? Paulo pregava que Jesus Cristo, pregava Jesus Cristo ressuscitado. A mensagem de Paulo era que Jesus, o Messias, tinha nascido de uma virgem, viveu numa região da Palestina, por 3 anos, se revelou ao mundo como Filho de Deus, fez milagres aqui na terra, mas que ele foi condenado à morte pelos judeus, condenado à morte, foi crucificado, mas ao terceiro dia ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus intercedendo por nós. E que um dia voltará. Essa era a mensagem de Paulo, dizendo: ele vai voltar, ele vai voltar. Simples assim. E isso foi o motivo da prisão de Paulo, da sua condenação, e do final da sua vida, que é o que nós vamos estar falando aqui agora, que inclusive está na página de número de número 150, página de número 50, a viagem de Paulo a Roma, E ele pregava era isso: vocês precisam conhecer o Jesus que eu conheci no caminho de Damasco. Se vocês conhecerem o Jesus que eu conheci no caminho de Damasco, a vida de vocês vão ser mudada, assim como ele mudou a minha vida. E depois da conversão, de Paulo, ele se envolveu pregando o evangelho. A Bíblia vai dizer que ele gastava a sua vida, gastava toda a sua vida na obra de Deus. Por onde ele passava, ele formava discípulos. Por onde ele passava, ele plantava igrejas, Ele plantava igreja e dando, com certeza, muito prejuízo para o reino das trevas. E eu não canso de dizer isso aqui, Nós somos fruto da pregação de Paulo, das viagens missionárias que Paulo fez, levando o evangelho até a Europa, e da Europa sendo impactada pelo Daniel Berg Gunnar Lingre, e Daniel Berg Gunnar Lingre chegando até o Brasil para trazer o evangelho para nós, para mim, Então eu agradeço muito, eu louvo muito o nome do Senhor por isso. E Paulo, por onde ele passou, meus irmãos, ele plantou igrejas, ele deu muito prejuízo para o reino das trevas, Paulo deu muito prejuízo para Satanás. E o Império Romano, naquele momento, que comandava o mundo, então, perseguindo muito a igreja. Cada vez mais o Império Romano perseguindo os cristãos, perseguindo a igreja. Mas até que ele chega em Jerusalém, nessa terceira viagem missionária que ele faz, quando ele chega em Jerusalém e ele dá o relato ali para Tiago de tudo que estava acontecendo, Tiago mais uma vez fica alegre com o relato que estava acontecendo, de como Deus estava operando e como Deus estava trabalhando, de como igrejas estavam sendo plantadas, de como a obra de Deus estava sendo feita através daquelas viagens, por meio de Paulo, por meio de Silas, por meio de Timóteo, por meio de Aristarco, de Gaio, que eram companheiros ali de Paulo. Mas vai existir ali uma acusação contra Paulo. Existia ali uma acusação contra Paulo, E ele é preso, página 150, Paulo ele é preso, passa alguns anos na prisão, até que o governador Félix tenta persuadir a Paulo, para que ele deixe de pregar e que abandone a sua fé. E aí, Paulo, você estará livre. Paulo diz para Félix o seguinte: se você me soltar agora, eu saio daqui e saio falando de Jesus. Não tem jeito, Não tem jeito de abandonar a Jesus. E ele passa ali 2 anos na cadeia, muda o governador, Sai Félix e entra Festo. Festo vai ter com ele, vai ter uma entrevista com ele, E vai estar conversando com Paulo, vai estar tentando persuadir Paulo, mas Paulo prega para Festo também. Paulo anuncia Jesus para Festo, e ele prega para Festo. Aí chega até um momento que Festo chega e diz para Paulo: você é louco, rapaz.
as muitas letras te fazem delirar. Você estudou muito, você está louco por causa das letras. As muitas letras te fazem delirar. Está registrado lá em Atos, né? Quando eles apresentam ali diante de Festo. Bom, tem uma condenação aqui contra você, Paulo, e nós estamos aqui para te julgar, né? Vamos te julgar aqui em Jerusalém, aqui pelo Sinédrio, aqui pelos seus antigos pares, pois você fazia parte do Sinédrio. E, lembrando mais uma vez, né? Nós aprendemos já isso, o Sinédrio era como o STF nosso aqui, era o tribunal religioso, né, que julgava crimes religiosos, era aqueles 70 homens, né, mais o sumo sacerdote, que era o presidente do Sinédrio. E esses homens, com base na lei de Moisés, é que eles julgavam, né, e aí eles perguntam a Paulo se Paulo quer ser julgado por eles. E aí Paulo vai falar para eles o seguinte, falar, bom, se eu cometi algum crime, que eu não cometi nenhum crime, que se eu cometi algum crime que seja digno de morte, não tem importância, não tem nenhum problema, não tem nenhuma importância. Mas, já que é para mim ser julgado, eu quero ser julgado por Roma. Eu quero ser julgado por Roma. Por quê? Porque eu sou cidadão romano. Eu sou cidadão romano, então eu preciso ser julgado por Roma. Eles vão entender aquilo, vai acontecer que Deus já tinha um projeto para levar Paulo para Roma, né? Já tinha um projeto para levar Paulo para Roma. E aí a Bíblia diz que essa é a derradeira viagem de Paulo, né? Paulo vai para ser julgado por César, né? Por Nero, passa 2 anos na prisão, chega a hora que o Crápula do Nero condena ele, né? Condena ele à morte, e Paulo ele é decapitado, né? Ele tem seu pescoço cortado, ele é degolado, ele é decapitado, ele não volta mais para Jerusalém, né? Depois desse julgamento, depois da sua sentença, depois da sua morte, ele é ali julgado por Nero, e essa viagem é a última viagem dele, a derradeira, narrada ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, capítulo 27, capítulo 28, né? Com ele vai o médico Lucas e Aristarco, né? Paulo como prisioneiro, Lucas como escrivão, né? E como seu médico também, e Aristarco, né? Muito pouco se vê falar em Aristarco. Eu, por exemplo, acho que nunca ouvi uma mensagem falando sobre Aristarco. Aristarco era um grande, fiel companheiro de Paulo. Estava com Paulo em todos os momentos, inclusive na sua última viagem para ser condenado e para morrer decapitado, estava ali Aristarco. Então, Paulo foi como prisioneiro, Aristarco, amigo fiel, né, de Paulo, e Lucas, né, para escrever. Afinal de contas, Lucas que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Não é uma viagem fácil, a Bíblia vai dizer que perto da ilha de Creta vai acontecer um grande vendaval, né, um vento muito forte. Eles vão ter que ancorar o barco deles numa região que chama Bons Portos, isso está lá em Atos 27, versículo 12 a 14, eles vão ancorar ali em Bons Portos. A Bíblia diz que eram 276 almas que estavam naquele barco, naquele navio. Atos 27 e 37 contra isso. Não foi uma viagem tão fácil, passa o vendaval, eles recolhem as âncoras e seguem a viagem rumo a Roma para levar os prisioneiros e para levar o seu prisioneiro principal, que era Paulo, para ser apresentado até o governador, até o imperador romano, para ser julgado. Já chegando na ilha de Malta, vai acontecer uma outra tempestade muito forte, vai acabar com o navio deles, né? Vai destruir o navio deles. A Bíblia diz que vai haver um naufrágio, né? Vai haver um naufrágio. Paulo ele chega para o comandante da embarcação chamado Júlio César
e ele vai dizer para aquele homem: olha, vamos perder tudo. Vamos perder a embarcação, vamos perder a comida, vamos perder o barco, vamos perder tudo. Mas fica tranquilo, ninguém vai se perder. Ali vai acontecer aquela passagem da cobra, né? Eles chegam na ilha, depois do naufrágio. A Bíblia diz que muitos deles se agarram aos destroços do navio e vão nadando até a praia, até a areia, né? A praia ali da ilha de Malta. E chegando ali havia muita chuva, vai acontecer aquele acontecimento, aquela passagem da cobra. Eles falam, esse homem, né? Paulo vai pegar alguns gravetos para ajudar a fogueira, uma víbora venenosa vai sair, vai grudar no dedo de Paulo, e eles vão falar, esse homem aí deve ser assassino, esse homem aí não deve ser fácil, porque a cobra picou ele não deve ser coisa boa. Mas Paulo pega, chacoalha a serpente, né, a víbora ali no fogo, e nada acontece com Paulo. E aí acontecem muitas coisas ali. Paulo ele vai orar para um homem ali na ilha que estava com problema de saúde e vai pregar o evangelho também ali na ilha, vai ganhar almas ali na ilha. E acontece que ele chega a Roma. Depois dessa viagem, eles chegam a Roma, ele é interrogado por Nero, ali encerra-se a sua carreira, né, a carreira desse grande homem de Deus. E ele escreve, né, ali a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 9, do 7 ao 8, muito conhecido nosso. Ali depois que ele chega até Roma, que ele é sentenciado à morte, ele já sabe o dia que ele vai ser morto, que ele vai ser decapitado, e aí ele escreve a carta a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 e 8, combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Agora está-me reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Isso aí, ele na prisão, ele escreve a epístola aos Efésios, ele escreve a epístola aos Filipenses, ele escreve a epístola de Colossenses e também escreve a epístola de Filemão. E ali encerra-se a história e a trajetória desse grande homem, né, desse grande apóstolo Paulo, que sem dúvida nenhuma é o maior nome do cristianismo, do Novo Testamento, depois de Jesus Cristo. E aí encerra, né, a unidade 3, o capítulo 5, tratando dessa questão da última viagem do apóstolo Paulo a Roma, onde ele é brutalmente morto, decapitado, e ele sobe aos céus. E um dia nós o veremos, né? Um dia nós o veremos, seremos arrebatados, os que dormem em Cristo vão ser ressuscitados primeiro, com certeza nós o veremos como ele é. Deus abençoa, encerramos aqui o capítulo 5, a unidade 3. Bons estudos.